Bom, gente, hoje eu tô aqui com a doutora Franciele, que além de, assim, minha best of town, é minha amiga. Então, ela vai falar um pouquinho para você sobre os cuidados oftalmológicos para os idosos. Os cuidados que vão ter com os olhinhos dos idosos que vocês cuidam, tá bom? Tá aqui, minha queridíssima, muito obrigada, tá? Você Eu que agradeço a oportunidade. A Tereza já é uma amiga de longa data e que acabou virando paciente. E aí já não sei mais se a gente é mais amiga ou mais paciente, porque a consulta demora mais que outra coisa, né? Não marquem depois do horário dela. Dica. É verdade, vocês procuram saber quando é a minha consulta e não venham. Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas, Franciele, que os alunos fizeram, tá? Que eu já tinha falado que vinham conversar com você e que eles fizeram, as dúvidas que eles têm no dia a dia deles. A primeira delas é se elas devem lavar os olhos dos idosos que têm muita secreção e se deve lavar com soro fisiológico ou com água mesmo. Então, em primeiro lugar, dar o parabéns pela escolha profissional de vocês, porque eu acho que cuidar de idosos hoje é uma profissão extremamente importante e essencial, né? E o cuidado com os olhos deles, acho que é realmente primordial, porque é através da visão que eles conseguem ter a liberdade para ter uma qualidade de vida até o final, né? Então, a higiene ocular, ela é extremamente importante, porque muitas vezes o idoso tem dificuldade para isso, né? Até no manuseio e tal. O soro fisiológico, a gente sabe que muita gente usa, já é assim, aquela coisa consagrada do uso. Porém, tem que tomar cuidado, porque o soro contamina muito fácil. Então, se você compra aquele litrão do soro, você tem que guardar na geladeira. O ideal, então, seria comprar aqueles flaconetes de 10 ml, usar apenas para higiene ocular. O soro não serve para pingar dentro do olho, porque ele é salgado, ele é NaCl 0,9%, ele desidrata a superfície da córnea e no idoso a córnea já pode ter uma série de alterações, o que vai induzir às vezes até lesões corneanas, difíceis de tratar. Então o ideal é água filtrada, se for para jogar alguma coisa dentro do olho, digamos que caia alguma coisa no olho do idoso, e para higiene, ou água filtrada ou soro fisiológico, então na região externa ao globo ocular, tá? Tá ótimo. Outra coisa que elas me perguntaram, por que essa secreção? Eu acredito que seja o que a gente chama de remela, né, Franciele? A maioria dos pacientes relata como remela, né, principalmente ao acordar do idoso, né, mas isso acontece às vezes até em qualquer faixa etária, mas principalmente nos idosos. Tem várias causas, uma delas seria o próprio olho seco, ele é mais comum no idoso. E aí, quando você dorme, a superfície ocular junta sujeirinhas, filamentos que ficam ao longo da noite da própria lágrima, que não consegue ser eliminada, e aí forma essa secreçãozinha, essa remela. Então, o ideal é todo dia pela manhã realmente limpar. Outra coisa aí pode estar associado com doenças, por exemplo, se o idoso realmente tiver uma conjuntivite, óbvio que ele vai ter mais secreção ainda. A blefarite, que é uma doença dos cílios, da borda palpebral, que tem mais secreção oleosa, às vezes é necessário limpar com shampoo infantil neutro também, esqueci de dizer isso. Você pode diluir uma partezinha do shampoo em 3 partes de água e todo dia de manhã e de noite fazer a higiene da superfície aqui externa, dos cílios principalmente. Usa uma gazezinha? Pode ser gaze. Quando os pacientes vêm aqui no consultório, às vezes as crostas estão tão grossas ali na borda dos cílios que eu pego até cotonete, faz assim e dá uma raspadinha com o cotonete, mas sempre daí com um shampoozinho, que ele é um emulsificante de gordura, para tirar aquela crosta mesmo que fica ali nos cílios. Tá. A outra pergunta é exatamente isso. Quando eles amanhecem, tem essas casquinhas, então já seria essa blefarite ou meibomite. Isso não dá só em idoso, mas é óbvio que é mais comum neles por uma série de coisas que acometem mais a gente com o passar da idade e o olho envelhece também, né? Isso é fato. E por que alguns idosos lacrimejam tanto? Tem uns que vivem, sabe, que fica constantemente, dia e noite. Então, aí tem várias causas. Pode ser, por exemplo, o olho seco, secundariamente você lacrimeja para tentar lubrificar. Então, tem paciente, por exemplo, que sai para fazer caminhada de manhã e fala que lacrimeja. O vento vem, resseca a superfície ocular, aquilo lacrimeja reflexo. Mas também o idoso, às vezes, tem alterações da anatomia palpebral. Então, tem idoso que tem o que a gente chama de ectrópio, que a pálpebra fica assim mais para fora, aí começa a lacrimejar direto.
tem idoso que usa uma série de colírios para tratar, por exemplo, glaucoma, que tem efeito colateral e o olho acaba ficando com lacrimejamento, com o olho vermelho e etc. Então tudo isso acaba, o uso de alguns medicamentos que os idosos usam, por exemplo, antihipertensivos, antidepressivos tricíclicos, todos eles alteram a superfície ocular e fazem com que o olho tente se defender lacrimejando. Entendi. Tá. Uma inflamação no olho. Porque eu tenho uma das minhas alunas que fala assim, deu uma inflamação no olho. Isso é comum? Então, tem uma série de causas para inflamação ocular, mas digamos que você, como cuidador, né, tá suspeitando de que o idoso esteja com algo errado no olho dele. Então, ok, primeira coisa, você vai fazer então a higiene com a água filtrada, pode tentar o shampoozinho infantil neutro, diluído em água. E se o olho continuar muito avermelhado, com muita secreção, não vai ter jeito, você vai ter que marcar uma consulta para um oftalmologista para que a gente possa avaliar e fazer o diagnóstico correto, porque existem inflamações só da superfície ocular externa, que não vão ter problema, porém existem inflamações intraoculares que aí cursam com baixa visual, né? Então, eu acho que nesses casos o legal é você poder levar para a consulta oftalmológica adequada. E uma coisa que eu e a Tereza tínhamos conversado quando ela me falou sobre essa aula também, eu atendo aqui no meu consultório muitos idosos que vêm com os seus cuidadores e que às vezes eles mesmos perguntam para mim, doutora, mas como é que eu faço para passar pomada, colírio, né? Então eu acho que seria interessante a gente só falar. Primeira coisa, quando você for aplicar qualquer coisa no olho do idoso, então lavar bem as mãos, né? E aí limpar a superfície ocular se ela estiver com crostas. E você, na hora de pingar o colírio, às vezes você pedir para o idoso ou levantar bem a cabeça, ou então fazer com ele deitado, puxar bem a pálpebra inferior e colocar o colírio ali dentro. E se for colírio para glaucoma, tomar cuidado, porque ele deixa uma olheira gigante às vezes no paciente. Então já limpar o redorzinho também, para não ter o risco dele ter mais esse efeito colateral. E quando for usar mais de um colírio, lembrar de dar 15 minutos de intervalo entre um colírio e outro. E quando for usar a pomada, aí tem que ser num horário longe do horário do colírio, senão um lava o outro e nenhum penetra. Tá? Eu acho, mas vocês estão de parabéns, a Tereza também, que eu acho que mostrar tudo isso, como eles cuidarem melhor dos nossos idosos, né, e da gente, que daqui a pouco, né, talvez vai precisar, né, ninguém tá livre. A ideia é essa. A ideia é essa, vai preparando o povo, né, porque depois é a gente. É a gente. Então tá. Né? Então é bem isso, Fran. Muito obrigada, tá? Te agradeço muito. Porque às vezes é difícil a gente encontrar um profissional que se mostre disposto a abrir um tempo na agenda para fazer isso. Isso não é tão simples assim. São pessoas especiais que fazem. Eu que agradeço a oportunidade, adoro. Pode me chamar, eu adoro falar. Tem que até cortar. Corta o vídeo agora. Então tá joia, gente. Tchau. Um abraço.